O Brasil é a pátria de muitos cartunistas competentes. Muito se fala sobre o humor político, que já foi alvo de polêmicas, de censuras. E tocando nesse assunto, fica impossível não citar talvez o mais emblemático de todos eles, o Enfio, que eu tive o privilégio de conhecer e conversar bastante com ele. Ele é considerado um mestre do tragicômico nacional. Seus desenhos são registro da história do nosso país. Ele participou ativamente do cinema, da mídia impressa, da nossa TV. Dá uma olhada, vê se lembra. Já votou para presidente do Brasil? Não. Menos um. Já votou para presidente do Brasil? Não. Já votou para presidente do Brasil? Não. Menos um. Lápis e papel na mão. Atenção, a população do Brasil, ao contrário do que anunciou o IBGE, não é de 121.669.669 brasileiros e brasileiras. O recenseamento que acabamos de realizar e que vocês acompanharam ao vivo mostrou que a população do Brasil não aumentou nada desde 1964 para cá. Repito, a população brasileira é de 9 pessoas. Olha, seus personagens críticos, satíricos, atingiram um grande nível de popularidade. Bom, Comprido e o Baixinho, por exemplo, Graúna, o Bode Orelana, o Zeferino, o Baldo, que adoravam gongar a política, meu filho mais novo, que não conhecia o Enfio, tem tudo dele, porque eu induzi o cara a conhecer, e ele ficou doido, tem tudo. E muitas das histórias do saudoso cartunista foram reunidas num livro, que é uma preciosidade nacional. Quem conta melhor tudo isso é o filho, que está aqui, o Ivan Souza. Boa noite, Ivan. Vem cá, vamos contar essas histórias aqui. Como é que você está, meu velho? Tá bom? Bom. Prazer em te ver. Está na sua casa, senta aí e fica à vontade. Bom, na verdade, seu pai teria hoje 71 anos. Era meu contemporâneo, eu sou de 44, ele era de 43. 44 também. 44 também eu? Ele teria feito no dia 5 de fevereiro, 71 anos. Eu vou fazer em julho. Então, ele era mais velho. 71 e eu ainda não, vou fazer. E esse livro é quase que atemporal. Eu estava falando do meu filho mais novo, que coleciona todos os cartoons dele, e ele não conheceu. Ele não conheceu, mas eu levei para casa uns livros, um monte de gibis, e ele acabou se envolvendo. E é obra de seu pai. Eu não sei por que acontece isso com o meu filho, com tanta gente. Por que ela é tão pertinente até hoje, essa obra dele? Eu acho que tinha muita da coisa da maneira dele ver e dele passar as coisas para as pessoas. Eu costumo dizer que ele tinha uma coisa de fazer uma crítica muito forte, mas a coisa de comportamento do ser humano, né? A coisa de combater, a coisa de muitas charges contra a injustiça, contra a discriminação. Ele ia muito nas causas dos problemas, muito mais do que nas consequências, muitas consequências dos problemas. Consequências às vezes mudam, mas as causas, infelizmente, dos problemas do mundo, né, são as mesmas, né? É a coisa da violência, a coisa da intolerância, toda a situação de preconceitos, né? Mas ele fazia tudo isso, Ivan, de uma maneira bastante bem-humorada, lúdica às vezes, mas muito bem-humorada. E eu acho que muitas vezes o sorriso, o bom humor, nos leva a uma reflexão muito mais importante do que quando você está muito sério, muito... Enfim, é claro que ele fez um monte de coisas, livros infantis, baseados no Sapo Ivan, que era você, né? Isso. É você mesmo, né? Na verdade, eram histórias que ele fez para mim quando era pequeno e que estavam num rascunho. Mas você lançou esse livro? Lancei. Aí eu transformei esses rascunhos em livro, com um texto que, na verdade, texto não existia, era um texto... Era coisa que veio da minha lembrança de como ele me contou a história, que eu fiz o texto e montei a história da maneira que eu lembrava que ele tinha me contado. Que eram simplesmente rascunhos, ele ia desenhando na hora e me contando a história.
Então eu estava conversando agora há pouco com o Milton, que era amigo do teu pai também, e nós ficamos repetindo o seguinte: como é que o Enfio iria agir, o que ele diria em relação a esse mundo de hoje? Porque se ele tinha muito o que falar, e naquela época, com uma tesourinha em volta dele, hoje ele teria um prato cheio. Eu acho que, não sei como é que realmente fica a dúvida da maneira que ele estaria fazendo, porque o humor, os traços, porque tem dois lados. Um é a coisa da liberdade, né, que a gente tem hoje, que ele não tinha na época, que mudaria a maneira dele trabalhar, né? Porque antes ele tinha que fazer de um jeito que aquilo enganasse a censura, que passasse de uma maneira desapercebida, mais ou menos. Sim. E nisso ele criou uma coisa do humor político dele, que era a inversão. Então não pode falar mal do governo, então vamos falar mal do povo. Então ele fazia a crítica principalmente aos artistas, à população que tinha aquela coisa da aceitação, que não estava brigando pela liberdade. Isso é coisa de gênero, pelo seguinte, ele sabia fazer humor político, claro, como ninguém. E eu tenho até umas ilustrações aqui, porque de repente vai ficar mais fácil de ver. Roda. Ó. Esse é da época da campanha das diretas. Foi. Queremos votar aqui. Não é uma coisa maravilhosa? Não mudou. Você não tem vergonha, não? Que coisa linda, olha. O traço dele era de passagem de ônibus. De passagem de ônibus, inconfundível. Tem. Ai, direta já. E das diretas. Agora, ó, que coisa mais. Esse é ótimo. Eu não gosto. Eu tenho uma página dele, do Enfio, em rede social, no Facebook, que eu publiquei essa sobre o professor. Até hoje foi a charge que mais deu views. Foi imenso, assim, a quantidade de gente. Eu me assustei, porque deu 30, 40 vezes mais do que o que normalmente as pessoas viam, né? Exatamente. Em comentário. E o Instituto Enfio, o que você falasse? Porque você criou esse instituto a fim de preservar, inclusive, a obra do teu pai, né? Me conta um pouquinho sobre esse projeto. O projeto do Instituto era uma maneira de viabilizar, até para poder ter um espaço para guardar a obra dele, ter um espaço que as pessoas que possa ser feita uma catalogação da obra, digitalizar a obra e, ao mesmo tempo, também ser um lugar que possa ser aberto ao público, porque eu tenho o acervo particular dele, né, o acervo dele, que está comigo, mas está guardado, e é um absurdo um acervo desse ficar guardado num lugar sem as pessoas poderem ter acesso, assim como a gente tem também de vários outros cartunistas que já falecidos também, que tem esse mesmo problema. E para mim isso é uma coisa que eu faço até com contato com outros cartunistas, com herdeiros de cartunistas falecidos também, como se fosse uma semente mesmo para plantar, para poder abrir espaço, para de repente ter espaço para o acervo de outras pessoas também e ter acesso ao público, né? Não adianta ficar guardado. Seguramente. Eu queria mostrar a capa do livro do Ivan. Está por aí a capa dele? Do livro? Olha aí, saudade, né, Nilton? Grande figura, não? Grande figura. Aí está. Como se faz humor político. Esse é um livro com o texto do Ivan de Souza, a quem eu agradeço muito a presença e estimo que você tenha sucesso muito grande com o seu livro. Honestamente, eu vou querer um também. Vou sair para comprar. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Volte sempre. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado.